Robespierre amou demais. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Guilhotina.info. Robespierre amou demais. O meu nome é Luís e estou aqui acompanhado pelo Pedro. Pedro, diz olá às pessoas. Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa. Sim, o Pedro, que é o mais conhecido como o líder maoísta da Margem Sul, não é verdade? É verdade. Sim. E isto depois de termos estreado a nossa secção de notícias no último episódio, voltámos ao formato normal, e voltámos à temática das guerras de libertação. Neste caso seguimos com Angola, que hoje vamos... Antes de tudo, os nossos ouvintes podem nos seguir nas várias plataformas, tipo no Podbean já não estamos, mas isso é outra história, no iVox, no YouTube, ou então sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, e podem ir ao nosso site também. E Telegram. E pronto. Não esquecer o Telegram. Sim, o grupo de Telegram também. Então, hoje, o que é que nós vamos falar? Vamos falar da Guerra de Libertação de Angola, que tínhamos deixado na altura de 1961, 62. Então, vamos falar deste período entre 62 e 63. Vamos falar sobre... primeiro de tudo, acho que tu querias deixar aqui uns agradecimentos, não é, Pedro? Sim. Pronto, eu entretanto, eu na altura tinha falado no primeiro episódio que tinha pelo menos a parte de Espanha e das relações Portugal-Espanha, Salazar Franco e o apoio de Espanha a Portugal durante este período da guerra colonial. Agradecer à pessoa, que entretanto já falei com ele e disse que sim, que estava tudo bem para a gente dizer o nome dele, é o Lucas Fernandes, que é um amigo do programa e que já apareceu num episódio do Radio War Nerd a falar sobre a decadência do Império Espanhol. Que sinceramente, e não é por conhecer e sermos amigos online, mas é um dos melhores episódios, eu pelo menos gostei bastante, e é ele que nos tem fornecido essa informação. Por outro lado, era agradecer aqui a outra pessoa que nos ajudou e muito, principalmente na parte da informação sobre o Dante Vacchi, que foi crucial, que é a Emília Lise, que ela é italiana e daí também há alguma facilidade de nos ajudar com essa informação, em que a maior parte foi ela que nos facultou. Para quem quiser conhecer um bocadinho mais sobre o trabalho da Emília, ela editou há pouco tempo um livro que é o Think Like a Vegan, que é um livro muito bom sobre as temáticas vegan e que recomendamos para quem se interessa sobre esses temas. E é assim, de agradecimentos, é agradecer a estas pessoas, haverão mais no futuro, conforme isto for evoluindo, mas para já são assim estes. Ok. E também querias fazer uma correção. Uma correção quer dizer que é um acrescento de informação a uma coisa que nós tínhamos falado, em que nós tínhamos deixado aqui no ar tanto a situação da PIDE indicar que sabia dos ataques da UPA. E que nós dissemos que seria pouco provável, ou que seria assim não fazia assim muito sentido. Aquilo que entretanto soubemos através de um programa que também há no YouTube, que é o Lembra-te Angola, sobre a história de Angola, que também, já agora quem tiver interesse, é mais uma recomendação que fazemos, em que ficou lá esclarecido num episódio relativamente recente, acho que é do mês passado, em que indicam que efetivamente a PIDE tinha conseguido apanhar uma carta do cônego Manuel das Neves, que faz uma carta ao Holden Roberto, líder da UPA, a seguir aos ataques em Luanda, a tentar libertar
os presos políticos e tentar atacar a prisão e a esquadra da PSP, que portanto, ele critica o Holden Roberto desses ataques terem acontecido, o que mais uma vez leva à questão de que quem organizou foi a UPA e não o MPLA, como às vezes eles próprios também se tentam apoderar um bocado da situação. Faz parte. Este tipo de situações faz parte da propaganda de guerra. Não, é saber ir lendo nas entrelinhas e interpretando a informação. Mas ele diz que deveria ter sido feita uma pausa e deveria-se ter esperado pelos ataques que já estavam programados. Ok, isto está nos arquivos da PID, esta carta foi interceptada, mas o que diz é isto. O Holden, devias ter esperado pelos ataques que estavam programados. Isto em si, ok, eles sabem que há ataques, não sabem quando, como, de que forma, aonde exatamente. Portanto, eles dizerem que sabiam dos ataques, é assim um bocado de esticar a corda, não é? Portanto, eles sabem que vai haver qualquer coisa. Agora, ok, como e quando, não fazem a menor ideia. E, de facto, serve aqui um bocado para justificar a nossa posição de que foram apanhados um bocado com as calças em baixo, apesar de não estarem completamente às cegas. E eles andavam em cima deste cone do Manuel das Neves, porque já se tinha percebido que o senhor tinha assim algumas ligações à UPA, e é ele que ajuda em boa parte a armazenar as katanas e a adquirir algumas das katanas e algumas das armas para aquela insurreição inicial no norte de Angola. Ok, então agradecimentos feitos e o correção acrescento já feito. E vamos então seguir com o programa. Vamos falar seguida agora sobre a importância dos Congos, tanto o Congo Kinshasa como o Congo Brazzaville na guerra de libertação de Angola. E pronto, acho que vamos começar pelo Congo Kinshasa. Força aí, Pedro. Sim. É a melhor altura para começar. Portanto, nós ficámos no fim de 61. A UPA faz aquele ataque gigantesco e ocupa uma série de povoações, vilas e algumas pequenas cidades do norte de Angola. E cai naquilo que na altura era assim um bocado um erro típico ou um erro comum, muitas das vezes dos grupos de insurreição ou os grupos guerrilheiros, que é tentar defender terreno, e neste caso tentar defender essas áreas que eles tinham acabado de conquistar ou de libertar, dependendo um bocadinho do ponto de vista. E corre-lhes mal, porque a partir do momento em que Portugal não é aqueles primeiros reforços que são emboscados quase constantemente, mas passado aproximadamente 2 meses, quando chegam os reforços a sério de Portugal, um grupo de guerrilheiros mal treinados, em que a maior parte está a manusear katanas e azagaias, não tem propriamente hipótese contra um exército treinado, organizado, equipado, apesar das limitações, como vimos no episódio anterior, e acaba a ter que recuar e abandonar, mas havendo combates sofrem baixas bastante significativas, o que leva o governo de Lisboa, do Estado Novo, a dizer que pronto, ganhámos, acabou, está feito, a partir de agora é só vigiar que não vêm aí os terroristas, não é? E a UPA acaba por ter que fugir para as suas bases mais recuadas no Congo Kinshasa. Como tínhamos visto, o Lumumba era particularmente apoiante desta situação toda e da libertação dos países ali à volta. No entanto, o Congo Kinshasa está numa embrulhada desgraçada depois da declaração de independência do Katanga e toda a guerra que vai até 63. E tem o envolvimento, o apoio dos serviços secretos franceses, dos serviços secretos belgas, dos serviços secretos portugueses, a PID neste caso, da Agiterpress através de Portugal, e que alimentam aqui uma guerra e alimentam a deposição do Lumumba, que é preso. Na altura não se sabe logo diretamente, mas é atraiçoado pelo Mobutu Sese Seko.
Pá, e isto é assim uma situação caricata em que o Lumumba, se não me engano, é o presidente e diz para prender o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro diz que é para prender o presidente, e vai o... Sim, sim, é uma situação entre o Kasavubu e o Lumumba, Exato. que mandam prender, mandam o Mobutu, que era o chefe é o comandante-chefe do exército, prender um ao outro. Então o Mobutu decide prender o Lumumba. Não sei se é, tipo, se é bom explicar, tipo, começámos aqui a falar do Congo Kinshasa e o Congo Brazzaville, ver qual é a diferença entre isto, o que é que são estes Congos, para só uma curta explicação. Sim, sim, uma coisa muito breve. Portanto, o Congo Kinshasa é o antigo Congo, propriedade do rei belga, portanto é uma antiga colónia belga, que por acaso tem um programa muito parecido com os assimilados, mas o deles é inicial, o deles começa primeiro, se não estou em erro, que é os civilisés, e também é a mesma coisa, portanto é ensinar a uma elite, ou a criação de uma elite africana, que seria, neste caso, e usando os termos do programa, civilizada. Portanto, teria comportamentos, cultura, ensinamentos como se fossem brancos, não é? Que há uma divisão classista e racista portanto, na colónia, e enquanto que o Mobutu, por acaso, é um civilisé, o Lumumba também, porque tem estudos, e é um bocado a única forma de se ter estudos é através destes programas, tal e qual como quase todas as lideranças dos grupos insurrecionistas das antigas colónias portuguesas são todos eles assimilados, com algumas exceções, mas pronto, é uma forma que têm de ter alguma possibilidade de estudos, possibilidades de melhores de carreira, e que acaba por ser um tiro no pé, porque este pessoal depois afinal quer todo ser independente e não quer estar para aturar estas madurezas de ser os escravos das colónias. E enquanto que o Congo Brazzaville é a antiga colónia francesa, que tem um processo de independência mais dentro daquilo que são os termos brancos ocidentais, portanto uma transição pacífica e civilizada. Objetivamente não há assim uma grande transição, portanto é colocado como presidente e ditador um abade, um católico ultra devoto, que é o Fulbert Yulu, logo em 1960, e que se torna BFF do Salazar, não é? Duas ratas de sacristia, têm tudo em comum. Altamente anticomunista, também não é nada a favor deste tipo de libertações, é mais a favor de uma espécie de, chamemos-lhe, autonomia em relação ao colonizador, mas que essa autonomia é só uma formalidade, porque ficam extremamente dependentes e extremamente ligados, quer a nível económico, militar, do poder central europeu, e é este o modelo que se tenta exportar, e vamos ver mais exemplos não tão graves, como é o caso do Fulbert, mas no Senegal, no Malawi, e que depois será também uma parte do projeto português quando as guerras começam a tornar-se óbvio que estão a correr mal e porcamente, exceto para os para o pessoal mais aguerrido e defensor do Estado Novo, que vai jurar pela mãezinha, mesmo em 1974, que nós estávamos a ganhar. Nós não vemos isso assim, e vamos continuar a explicar o porquê que isto não é assim, porque que isto é completamente irreal, mas pronto, tem a sua ideia, e eles efetivamente acham que sim. Sim. O Fulbert, só aqui uma última chega aqui a esta coisa, vai ser um apoiante, por exemplo, do Mobutu,
porque, e até chegam, eles dois chegam a falar em formar uma liga anticomunista em África, assim um bocado dentro dos piores moldes que estas ideias do anticomunismo costumam ter. Portanto, não é só propriamente a NATO, é mais tipo quase o pacto anticomunista dos anos 30, se não estou em erro. Só a parte que ele também apoia o Moise Tshombe e os catangueses. Epá, e há aqui uma forte ligação, portanto, ao Estado Novo, como já falámos, mas também há uma forte a ligação à PIDE e à Interpress, que fornece desde informação, tropas, treino de tropas e batinas compradas diretamente em Paris, da alta moda de Paris, que são os senhores da PIDE que vão buscar para o senhor Fulbert Riolo. Portanto, há toda esta trama à volta disto. Só para terem aqui a ideia, já agora estamos a falar nisto, portanto, a embaixada que há e onde é que isto tudo é coordenado é em Kinshasa. Portanto, isto fica tudo, é de um lado do rio é Kinshasa, do outro do lado é Brazzaville, a capital de cada um dos países. E Portugal, portanto, nesta altura tem uma representação em Kinshasa, depois deixará de ter e passa não oficialmente a estar na Embaixada de Espanha, mas pronto, é através de lá que é tudo coordenado com os líderes governamentais dos diversos apoiantes a Portugal e de Portugal. Portanto, os catangueses e o Fulbert Riolo, e depois numa segunda instância e de uma forma mais tímida o Mobutu Sese Seko. Em relação, por exemplo, à situação de que teria sido a CIA a atacar o Lumumba e a trair e não sei o quê, epá, essa história, a não ser que nos falhe aqui uma informação muito grande, mas a informação que temos é que os operativos americanos no Congo é um gajo, e nem é um gajo que é deles. Portanto, é um senhor que trabalha na Embaixada Francesa e por acaso também fala inglês, e então o senhor faz serviço de espionagem para a Embaixada Francesa, como é habitual nas embaixadas, é um dos trabalhos das embaixadas de forma tipo super comum. Epá, e então este senhor, pronto, vende informações aos serviços secretos ingleses e aos serviços secretos americanos. Portanto, o senhor é um administrativo em termos de espionagem. Portanto, convencerem-me que este senhor foi responsável pelo traicionamento do Lumumba e a entrega ao Mobutu, e convencer o Mobutu, quando o Mobutu ainda não é um gajo com muito poder, está a começar a fazer a sua própria carreira política e irá tornar-se um homem muito próximo dos Estados Unidos e da CIA, mas já depois de estar no poder. Sim, eu acho que aqui tem aqui uma informação que até tipo em 2001 o Parlamento belga até reconheceu a responsabilidade do Estado no assassinato de Lumumba. Então tu tens aí, pronto, tens mais envolvimento do Estado, dos serviços secretos belgas e do próprio Estado belga, que para proteger também os interesses das multinacionais, das grandes empresas belgas que estavam a explorar os minérios no sul do Congo Kinshasa, pelo menos. E no nordeste de Angola também, não é? A Diamang. Sim. Também tinha muito capital belga e era uma empresa. Sim, aquilo era maioritariamente belga, sim. Exato, é isso. E também aqui, esta coisa aqui de criar a independência do Estado de Katanga é para isso mesmo. Tipo, isso foi uma jogada dos serviços secretos belgas e da Bélgica, porque tinha mesmo nessa zona interesse nos minérios presentes nessa zona. Nessa zona aí era muito rica em cobre, também em ouro. Então, como o Lumumba já estava a começar a falar em nacionalizar as empresas, os setores-chave do Estado, eles pensaram, olha lá, Altair,
Nós vamos... ali aquela parte rica em minério declara-se já independente. Vamos lá ver se aquilo se der para o torto. É mesmo isso, isto são problemas que permanecem até hoje, quer dizer, o Congo continua envolto em... Pá, não é uma guerra civil, não vamos dizer que é uma guerra civil quando são múltiplas guerras civis, por controle principalmente das zonas mineiras, as zonas à volta das fronteiras, e com a interferência de N países africanos, mas também países europeus, cada um a tentar jogar para ter acesso a mais riquezas que, em teoria, não é? Ou seriam do Congo, mas que na realidade depois são de quem tem soldados e armas no sítio. É triste, mas é assim, não é? Bem, e é só para também falar que a teoria de que o Lumumba era um socialista ferrenho, que ele estava a nacionalizar as empresas porque estava a caminhar para o socialismo, nós aqui temos uma teoria que isso que não é verdade, que basicamente era um nacionalista africano que queria os sectores-chave para o Estado, para o bem do seu país, e que, dado que ele pede a intervenção da ONU para o Estado do Katanga, a ONU intervém, mas demora muito tempo, e o Lumumba vê que a ONU não está a intervir, fica nervoso e pede ajuda à União Soviética. A União Soviética envia ajuda, mas o Lumumba, como primeiro-ministro, o Lumumba é o primeiro-ministro, o Joseph Kasavubu é o presidente da República. É o presidente. É o presidente. O presidente, o Joseph Kasavubu, não gosta nada deste pedido de ajuda à União Soviética, e é aí que nasce, é aí que gera o conflito e que aquilo que nós mencionámos anteriormente, que tanto o Lumumba como o Kasavubu pedem ao Mobutu basicamente para prender um ao outro. E o Mobutu prende o Lumumba e depois ele é depois assassinado. Acho que ele é entregue às forças do Tsombé, mas aí já não tem grandes informações. Sim, se não estou em erro, é transportado por... é capturado pelo Mobutu e depois é entregue a mercenários brancos. Portanto, a Aginter. Não, não vamos estar aqui com paninhos quentes. Isto é pessoal da Aginter Press, são eles que tratam dos mercenários. Portanto, e quando falamos da Aginter Press, falamos de ex-combatentes da França de Vichy, da Itália de Mussolini. Depois viram alguns desses italianos a favor do regime nazi que invade o norte de Itália. Ex-soldados alemães nazis, não é só alemães de nacionalidade, não, são nazis convictos, e toda uma série de outros auxiliares nazis que vão sendo... Sim, ex-SS. Ex-SS, sim, ex-croatas. Não me lembro de ter visto assim nenhuma referência a algum lituano ou ucraniano, mas não me chocaria minimamente, porque estes gajos tinham SS, ou os holandeses, ou os noruegueses. Portanto, há muita gente, ao contrário daquilo que muitas vezes se tenta passar da ideia da Segunda Guerra Mundial, há muita gente que acha extremamente fantástico as ideias da pureza racial da Alemanha nazi e do extermínio dos povos inferiores, sejam eles judeus, eslavos ou rom, porque acreditam piamente nisso. Portanto, isto é assim uma situação muito complicada, e esta cena aqui não é complicada, é uma situação muito feia. Não é complicada, é mesmo muito feia, porque esta gente está toda estacionada aqui na península e ninguém lhes toca, exceto quando se tornam um bocado inconvenientes, como foi com o de Gaulle. Em relação ao Lumumba, o Lumumba não é comunista, não é socialista. Portanto, lembro-me, por exemplo, que haveremos de falar do Kenneth Kaunda da Zâmbia, que é o gajo que inventa a expressão do socialismo com características africanas, para tentar explicar que, eles são
de ideologia mais ou menos marxista, mas não é o mesmo modelo da União Soviética, não tem interesse nenhum em aliar-se diretamente ao Pacto de Varsóvia, portanto querem manter-se aqui uma perspectiva da terceira via, não é? Aquilo que muitas das vezes depois fica conhecido como o terceiro mundo, mas uma coisa independente e que engloba coisas tão diferentes como a Índia democrática e cheia de eleições, à Coreia popular, à China. Pá, tem toda uma grande diversidade de países. Epá, e o Lumumba é um nacionalista. O Lumumba não está propriamente numa de coletivizar para os proletários. Não, ele quer nacionalizar as indústrias para o benefício da população e criar um sistema que sustenta a população, portanto, a nível de saúde, de serviços de ensino, de seguranças sociais, etc, etc. Qual é o grande problema? Pá, o grande problema do Congo é o mesmo de Portugal e depois de Angola e depois de Moçambique. Portanto, eu quando aqui falei em Portugal, peço desculpa pelo erro, mas estou a falar no Portugal no Império Português. Portanto, que é estas populações naquilo que são as colónias, há muito pouca gente com formação académica superior que é necessária para fazer funcionar um hospital, para fazer funcionar toda uma rede de caminhos de ferro, de transportes de estrada, de construção de sistemas de comunicação, de pessoal que saiba fazer as contas de economia e de contabilidade para fazer uma segurança social. Eles não têm. E não têm, não é por culpa deles, é porque os brancos colonizadores nunca os deixaram ter. E fizeram isso de propósito para poder manter controle sobre a população e conseguiram, naquela altura, ter o rasgo de a partir do momento em que os gajos são independentes, eles vão ser independentes coisa nenhuma porque eles precisam disto tudo de nós. Não é? Por isso é que não há fabricantes de carros ou de aviões no Congo, no Ruanda, nos Camarões. Porque não há gente, nem há cá em Portugal, até porque os motores, pelo que sei, acho que é assim uma cena muito complicada de fazer. Não há gente com conhecimentos para o fazer. Quanto mais maquinaria, quanto mais o saber montar uma fábrica para isto, não é? As fábricas que há são fábricas de processamento de matérias-primas brutas. Portanto, transformar lingote de cobre ou lingote de ouro em ouro ou cobre, não é? E as pessoas que trabalham nessas fábricas podem aprender, mas não podem aprender a fazer um supercondutor, por exemplo. Coisa que não existe nesta altura, mas tipo, para dar uma ideia de como é que a coisa funciona. Há aqui uma falta significativa, e por isso é que o Lumumba, até numa primeira instância, pede ajuda aos Estados Unidos da América. Só que os Estados Unidos da América estão a atacar a propriedade privada comunistas. Pronto, é logo. Tipo, que é isso dos outros países não quererem lá ter as nossas empresas maravilhosas a destruir-lhes a economia, a destruir-lhes a população e a explorar tudo o que é riquezas deles em benefício das empresas americanas. Isso não é liberdade. Não é? E isto é um modelo que continua até hoje. Vimos a palhaçada que foi a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. Não é só para falar assim dos casos mais recentes. Isto são situações que não são ultrapassáveis de um dia para o outro, e muito menos quando há guerras civis que duram décadas. O Congo é um dos melhores exemplos disso. Angola é um exemplo terrível sobre isso mesmo. Não é? Então vamos aqui à parte mais nerd. Como é que se faz a guerra nestas condições? E vamos dar aqui os dois exemplos, porque podemos, tem as suas semelhanças em alguns casos. Portanto, daquilo que a UPA faz no Congo e daquilo que, por exemplo, faz os catangueses quando começam a recuar, que é... Portanto, os catangueses é mais fácil e é mais rápido, portanto, eles usam Portugal como uma base logística de apoio. Portanto, a zona onde eles estão é uma zona que não tem acesso ao mar, é mais difícil de abastecer, apesar de ter aeroporto, se não estou em erro,
mas boa parte do abastecimento é feito através de Portugal. E através de Portugal, através de Angola. Portanto, é o Estado Novo que facilita isso. Também facilita o transporte de soldados feridos para Angola para os curar e depois, quando estão reabilitados, voltarem a atravessar para o Katanga e depois toda a outra coboiada, que é quando eles perdem e têm que ser retirados, que são retirados os fiéis catangueses entre 62 e 63, porque eles são derrotados em 63, e isso depois são transformados nos fiéis catangueses como tropas portuguesas de apoio, portanto, para combater contra os nacionalistas e os independentistas angolanos. A UPA, o que tem aqui tem uma base de apoio num país que não está em guerra com Portugal, portanto, as tropas portuguesas não podem entrar no Congo, Kinshasa, sem provocar um incidente internacional e sem arriscar a guerra. É óbvio que isto funciona quando há do outro lado uma liderança política e militar que é hostil ao poder colonial, não é? Quando isto deixa de ser assim, a história começa a ser outra. Porque depois já se permite que não é que os comandos vão lá 10 gajos ou 5 gajos e tipo ataquem ali um acampamento e voltem rapidamente para Angola, mas se for preciso estão lá semanas e não é só 5 ou 10, são 100 ou 200, porque há essa facilidade. A UPA tem esta vantagem, apesar da UPA, portanto, em 61 praticamente que se dissolve e acaba por se juntar a outros partidos nacionalistas mais à direita, angolanos, e forma a Frente Nacional de Libertação de Angola, a FNLA, que, entretanto, tem uma administração muito próxima a eles e favorável a eles no Congo Kinshasa. Não é a realidade do MPLA. O Lumumba não levanta questões, portanto é mais um grupo independentista, por ele está tudo bem. Há aquelas questões de território e disputa de território que já tínhamos falado no episódio anterior, mas assim que o Lumumba é tirado, e o Kasavubu e depois todos os outros governos que são ali formados assim um bocado meio à pressa, meio de improviso, não são assim tão otimistas ou não ficam assim tão agradados a ter um grupo comunista, marxista-leninista, como é o MPLA, a querer lutar contra os portugueses. E então também não podem ser abertamente a deixar os portugueses entrar por ali adentro e destruir-lhes todas as bases, mas podem dificultar-lhes a vida e é isso que fazem, não é? Portanto, tudo o que é abastecimentos que vai para o lado do MPLA, se calhar em vez de não passar por nenhum posto da polícia ou por um posto do exército em que vem a carga e não sei o quê, e acaba por passar, em vez de passarem por um, passam por 4 ou 5. Nos 4 ou 5 têm que subornar se calhar 3 ou 4 para deixar passar. Se calhar há um mais à frente que lhes levanta mais problemas e diz que, olha, mas aqui no manifesto de carga está que vocês têm 2 toneladas neste caminhão, vocês têm 2 toneladas e 200 gramas. Não pode ser, não podem passar, isto não pode ser, tem que descarregar o caminhão todo. E é este tipo de dificuldades que é criado, e é criado de uma forma mais ou menos constante, quando há grupos que a administração daquele território não é assim tão favorável. Para não falar depois de outras situações ainda mais graves, em que atacam os comboios logísticos ou desviam completamente e roubam os abastecimentos, e depois, não, foi bandidos, não sabemos quem é que foi, não coisa, e se for preciso, até vês o gajo a trocar a t-shirt de bandido pela farda do exército passado 10 minutos do ataque. Isto acontece muito. Desfazer não é desfazer um mito, é explicar um bocadinho melhor como é que acontece um bocado estas cenas das guerrilhas. O pessoal tem é emboscadas e não sei o quê, e efetivamente é emboscadas. Portanto, o que quer o MPLA, quer a FNLA fazem é
descobrem onde é que os portugueses andam, portanto, quais é que são os caminhos que utilizam, através dos seus próprios espiões, através dos seus próprios portanto, soldados que vão e observam, ou através de informações da população que lhes é leal. E a seguir toca de meter lá minas, toca de meter lá os engenhos explosivos improvisados. Muitas vezes é um fio com uma granada, portanto o fio, tu passas no fio, o fio puxa, saca a gravilha, a cavilha da granada que está amarrada a um sítio e a granada explode. Pronto, e pode não matar ninguém, mas consegue arrancar um pé a um gajo. Que é uma das coisas que mais acontece, não é? Sendo que as minas vão sendo cada vez mais introduzidas ao ponto de tornarem, já agora só por aqui um aspecto técnico que eu descobri através do Vender, que é um livro do Portugal contra as guerrilhas africanas, é assim qualquer coisa, é do A.J. Vender, pá, que não sei se tu te lembras quando vês o documentário da guerra, vemos muitas vezes os soldados portugueses com pauzinhos a picar o terreno a ver se estão lá minas. Não sei se te lembras disso. Sim, sim. Pronto, eu fiquei naquela. Quando vi aquelas imagens, das coisas que mais me atravessaram na cabeça foi: então, mas esta gente não tem um detector de minas, um detector de metais? Tipo, isto é assim uma tecnologia alienígena? E o que o gajo diz, o que o Vender diz que ele faz nas reportagens a acompanhar os soldados portugueses, quer em Angola, quer em Moçambique, é que quando eles chegam com esses detectores de metais, epá, as estradas já estão tão repletas de destroços, de bocados de carros rebentados, carros blindados, jipes, caminhões, etc., que ires com um detector de metais... Tipo, não para de apitar, basicamente. Exatamente, aquilo está sempre pipipi, Yeah. um gajo, tipo, Sim. não é? Então vais... mas isto é um método que existia, tipo, pouco tempo a seguir ao Napoleão, se não me engano, ou durante as guerras napoleónicas, que é quando são inventadas as minas, e a forma de detectar é com o pauzinho, epá, e às vezes o pauzinho rebenta o raio da mina, não é? O que, tipo, é um risco, é um risco gravíssimo para quem o está a fazer, e é uma forma demasiado rudimentar e que muito pouca gente faz, mas o exército português fazia. Mas pronto, há esta cena do explosivo, e muitas das vezes é só isto, é o explosivo. O explosivo explode e não está lá ninguém. E os soldados atiram-se todos para o chão, disparam para o ar e não sei o quê, e não está lá ninguém. Ou então está um civil a passar, ou a criança que foi pescar água, ou pescar lenha, e vêm as mortes dos civis. O que faz com que a população fique cada vez mais lixada com a presença de tropas portuguesas. Depois tens os combates em que efetivamente monta-se uma emboscada, portanto está lá o explosivo, e estão meia dúzia de gajos preparados em posições pré-preparadas para disparar contra os soldados portugueses. E uma coisa que é comum nos três cenários é que isto deve durar mais ou menos entre 5 a 10 minutos de tiroteio. Se dura mais é porque alguma coisa está a correr mal. E os portugueses conseguiram de alguma forma impedir a fuga posterior dos guerrilheiros. E os gajos têm que lutar para sair dali, coisa que não estava no plano. Tudo isto... e é isso que eu acho que às vezes o pessoal tem alguma dificuldade em perceber, nada disto é para avançar no terreno. Se tu fazes uma ação com as tuas tropas para depois imediatamente a seguir, independentemente de ganhares ou não, tens que retirar, tu estás numa postura extremamente defensiva e tens que retirar para zonas onde as tropas portuguesas não vão lá chegar. Ou se lá chegarem, vão ver uma aldeia cheia de gente sem uniformes, porque as armas entretanto foram escondidas ou enterradas ou uma coisa qualquer que não permita a sua detecção, e serve com que os guerrilheiros continuem vivos para lutar no dia a seguir. Mas a realidade é esta, é extremamente defensivo, e não é uma coisa para ganhar muito terreno. Por isso é que se fala muitas vezes, dando o exemplo do Afeganistão, não é? Os americanos podiam-se mexer durante o dia por onde quisessem, não é? Mas depois à noite vinham os talibã. Porque efetivamente era essa a realidade. Portanto, a presença portuguesa só é sentida em Angola ou nestes territórios de Angola, quando há tropa a passar. Quando não há tropa a passar, é território da UPA, é território ou do FNLA, já neste momento, ou do MPLA. E depois como é que se combate isto muitas vezes? Ou o que é que depois acontece aqui? São enviadas as tropas auxiliares, porque
falam os dialetos locais, porque se conseguem imiscuir na população, porque conseguem misturar-se na população, ou são enviadas as tropas especiais, comandos, essencialmente os comandos, os paraquedistas e os fuzileiros acabam por ter outro tipo de missões, que vão atacar aldeias que são suspeitas de ter alguém ou de apoiarem ou o MPLA ou o FNLA. E muitas das vezes a ideia ou o código da missão é pá, vão lá e é para prender o Manel e o Jaquim e para apanhar. Se os gajos resistirem, deem-lhes um tiro na cabeça. Outras vezes a missão é mesmo esta aldeia, eles estão a dar sempre alimentos ao MPLA ou à FNLA, é para matar toda a gente. E é isso que eles fazem. Outras vezes é só tropas, mesmo do exército, ou estes, os auxiliares ou os comandos, em que há alguém que está mais irritado, alguém que é mais psicopata do que os outros todos, alguém que acabou de ver o melhor amigo a ficar sem as tripas e a esvair sem sangue e decide que aquela população onde eles chegarem a seguir vão ter que pagar por isso. E isto é extremamente frequente neste tipo de guerras. Isto não é para acontecer, isto não é justificável de forma nenhuma. Não estamos a dizer que lá por ter visto o Jaquim a esvair sem sangue, agora também estamos a dizer, ou pelo menos estou eu a dizer aqui, e assumo essa responsabilidade de ser eu a chegar-me à frente com esta ideia de que há este desejo de vingança, muitas das vezes, perante aquilo que é percebido como uma injustiça muito grave cometida contra alguém que é próximo àquele soldado. E depois há um que dispara, começam os outros todos a disparar porque está a disparar porquê, não é? Muitas das vezes não é essa clarividência. Estamos a falar de jovens, muitas das vezes entre os 18 e os 20 e poucos anos, em que, como todos nós que somos do sexo masculino e passamos por estas alturas, sabemos que o controle das emoções e o controle dos impulsos não é tipo o nosso forte. Portanto, se o José disparou, eu também vou disparar. Contra o quê? Não interessa, está ali gente a mexer-se, eu disparo, pronto, é isto. E vêm os massacres que efetivamente os comandos e as tropas auxiliares acabam por pôr com requintes de malvadez, que, se calhar não vamos entrar já por aí, mas são particularmente graves, brutais, e só põem a população cada vez mais irada contra eles. Ainda não é hoje que vais dar nos comandos. já estamos a dar um bocadinho. Já estamos a dar aqui um bocadinho de porrada. Sim, mas é muito soft. Sim, mas podemos... Pronto, esta gente, lá está, treinados por um nazi, muias vezes com instrutores nazis, a ver pessoal não branco, porque nem vamos falar de ariano, porque isso dos portugueses e arianos ainda é outra conversa mais complicada. Aquilo é tudo gente que é para matar. Não é? É a mentalidade. Os comandos e os comandos africanos, um gajo vê em todas as reportagens, todas as entrevistas, toda a gente diz o mesmo. Há gente que morre durante a instrução e os gajos dizem isto com um orgulho brutal, porque eu sobrevivi e o Luís não sobreviveu, como tipo se fosse culpa do Luís de ser um fraquinho, de terem-lhe metido a cabeça debaixo d'água durante 2 minutos e o gajo morreu sufocado porque morreu sufocado, não é? Tipo, porque é o que acontece. É de uma insanidade este tipo de tropas, muitas das vezes, e o treino é feito de uma maneira que leva a quebrar toda e qualquer empatia. Aliás, os comandos ganham uma fama terrível de, como não conhecem o terreno, utilizam guias, não só como os soldados portugueses de infantaria e dos outros ramos, andam com os guias com uma corda, como se fossem um cão, não é? Porque não confiam neles, porque são de outra cor de pele, portanto devem ser todos maus. E os comandos ganham uma fama terrível de que assim que acaba a missão ou chegam ao objetivo, toca de executar o guia. Sim, isto... Vocês, já agora, aconselho aqui os nossos ouvintes a irem ao nosso site, se quiserem ver aqui um artigo
que aqui o Pedro escreveu de resposta à Divergente, que se chama Os Comandos e os Seus Crimes, Guiné-Bissau, que basicamente a Divergente tinha feito uma reportagem a falar sobre os comandos e os coitadinhos e que foram esquecidos e não sei o quê, e tu deste uma resposta à altura e acho que as pessoas deviam dar uma vista de olhos aqui a este artigo. As nossas fontes são feias e eles não gostam. Sim. Sim. Foi a grande conclusão que tivemos do debate que depois tivemos com eles. Portanto, eles entrevistam criminosos de guerra que dizem que não fizeram crime nenhum. Epá, eu já vi entrevistas com N criminosos de guerra. Tu conheces-me, para quem não me conhece, sabe, pronto, ficam a saber. Sim, que eu sou um bocado tem uns hobbies obcecado. Pedro tem uns hobbies um bocado esquisitos. Por isso é que também começou este programa, não é? Exato, então, é isso. Sim, também daí o programa, não é? Epá, e já vi entrevistas, desde os gajos da Inter Amwe, da Janjaweed, do Lord Salvation Army da Libéria, que acho que nunca vi ninguém tão frito como esses gajos. Entrevistas a gajos das SS, dos campos de concentração, e todos eles dizem, não, então, mas eram ordens, nós não éramos assim tão maus, nós até tínhamos umas fardas bué das giras e as garinas curtiam bué de nós. Sim. E dava bué de prestígio social. Porra, isso tudo é verdade, mas também é verdade que eram umas bestas de uns criminosos, meu. Uma coisa não excluía a outra, não é? Sim. Quer dizer, eu estou para ver uma entrevista, não é? Em que, por acaso não estou para ver porque já vi, mas lembro-me assim de um caso ou dois de soldados, por acaso até acho que eram do, era para aí um nazi. Lembro-me de gajos do Lord Salvation Army que, caiu-lhes a ficha, meu. Alguns por qualquer razão caiu-lhes a ficha e dizem, eu era uma besta, meu. Eu fiz coisas horríveis que não se faz a ninguém e eu não quero, quase um bocado naquela... Eu sei que as pessoas nunca me vão perdoar porque não há perdão àquilo que eu fiz. Não é? Tirando o General Butt Naked, que andou pela Libéria a bater de casa em casa das portas das pessoas que ele matou, comeu, literalmente, porque o senhor praticava canibalismo, violou e etc. Olha, desculpem lá, eu agora sou pastor evangélico. Sim, e isto também, esta coisa que às vezes cai... Mas pronto, isto é um nível de insanidade que a mim ultrapassa. Sim. Lamento, mas a mim ultrapassa. Eu não consigo justificar isto a não ser com insanidade. Mas a maior parte dos casos não é estes, não é? Claro. E os comandos africanos seguem esta lógica que é, não, mas eu não fiz nada de mal, os outros é que eram maus, os outros eles fizeram primeiro, eu só respondi à letra. Às vezes é preciso fazer decisões difíceis, eram as ordens. Isto são tudo justificações, são comuns a esta gente toda. Agora, todos eles foram voluntários para aquelas tropas, todos eles foram voluntários e mantiveram-se voluntários durante o período todo de combate, e não vamos esconder aqui, por exemplo, que o Salgueiro Maia, apesar de todo o seu trabalho e todo o seu heroísmo em relação àquilo que é o 25 de Abril, foi um ex-comando. E um ex-comando convicto, ele próprio dilo em entrevistas. Isto são situações que não vamos estar aqui com paninhos quentes, que estes coitadinhos ficaram abandonados pelo governo português na Guiné. Muita sorte têm eles de ainda não terem tido mais repercussões. De estarem vivos. Ninguém ter feito algum tipo de vingança pelas barbaridades que eles fizeram por ali. Como é que é possível, meu, que em Portugal se condecora o Marcelino da Mata, meu? Sim. Não é? Como é que é possível? É o herói, foi o gajo mais condecorado. Aquele gajo, o gajo assassinava, meu, pessoal que já estava rendido, torturava-os até à morte. Sim. E a leveza com que os meios de comunicações falam do Marcelino da Mata como um herói de guerra. Há uma entrevista do gajo à Globo a dizer literalmente, eu prisioneiros, eu cortava-lhes os testículos e metia-lhes na boca. Mas que é isto, meu? Este gajo é um herói, este gajo é um assassino, meu. Este gajo devia ter ido dentro ou fuzilado, meu. Eu não tenho aqui... É o que se faz aos criminosos de guerra, muitas das vezes. Não é? Os nazis, quando foram ao tribunal de Nuremberg, não foram lá dar-lhes palmadinhas nas costas e pronto, olha, desculpa lá, não é? É chato. Houve gente que foi fuzilada, alguns enforcaram-se, ou o raio que os parta, meu. Então, mas que é isto? Não é? E este gajo é um herói. Mas herói do quê? Não é? É este nível que pronto, a mim irrita-me.
Pronto, lamento, irrita-me. Ok. Desculpem lá, pessoal, fui eu que incitei aqui o Pedro a ter este momento de ódio, mas acho que era preciso. É pá, assim, Não, às Pedro. vezes é preciso assim uns momentinhos de ódio. Pronto, Ok. isto para falar de 62. E agora vamos voltar aqui à nossa história e vamos falar que em 1963, que é outra altura importante, 1963 é uma marca importante por várias coisas. Por um lado, começa a guerra na Guiné-Bissau. Portanto, Portugal, que já tem dificuldade em ter tropas suficientes para controlar todo o território de Angola, apesar de nesta altura os combates estarem entre ali o norte e Cabinda, o enclave de Cabinda, que já é encostado ao Congo-Brazzaville e não ao Congo-Kinshasa, mas é o sítio onde o MPLA se instala. E o MPLA, apesar de ter ali um governo altamente hostil, o governo do Yulu, consegue ter abastecimentos cubanos, se não estou em erro, através do Gabão, e que depois vão a Cabinda, porque Cabinda também tem contacto com o mar, e conseguem ter ali um sítio onde estão abastecidos, têm a sua logística, é uma zona que está muito abandonada, portanto no interior os portugueses quase não têm presença, é uma zona de floresta e de pântanos, que torna muito difícil às tropas portuguesas mexerem-se para o interior, portanto eles instalam-se ali e conseguem fazer ter muito mais sucesso nas suas ações do que no norte de Angola, que tem que combater contra os portugueses, tem que combater contra o FNLA, tem que lidar com todos os problemas que o governo de Kinshasa lhes levanta. E em 63, o problema que vai haver aqui, portanto, para além dos fiéis catangueses que são transportados pela Aginter para o território de Angola e vão lutar por Portugal, é uma tentativa de golpe dentro da UPA, protagonizada por um senhor chamado Alexandre Tati, e que falha. Portanto, o golpe é apoiado pelos portugueses, pela PIDE, que fornecem informações e dinheiro, também a Aginter, que fornece transportes e instrutores e mercenários, e dão um nome fantástico de Operação Barbarossa. Não é? Epá, não podes tirar. Eles não são nazis. Eles não são Exato, eles não são nazis. Não. Eles só têm um problema qualquer axilar que os obriga a esticar constantemente o braço e utilizar os mesmos nomes que os nazis utilizaram nas operações deles. Sim. Epá, fantástico. O golpe falha e então ele é evacuado. Epá, e há uma entrevista dele, tipo, que é propagada, faz parte da propaganda do Estado Novo, a dizer, não, eu estava muito errado, Angola precisa é dos portugueses, e tipo, nós, não dá para nos governarmos sozinhos, esse tipo de coisas. Os portugueses são bonzinhos para os africanos, eu andava era iludido, e esse tipo de cenas. E depois vai-se juntar à Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. Portanto, Cabinda é habitada pelos cabindas, são um outro povo, um outro grupo étnico e que quer ser independente mesmo de Angola. Não só querem ser independentes de Portugal, mas também de Angola. Aqui o que é que se faz? O governo português consegue, com o Tati e com a liderança da FLEC, fazer uma espécie de acordo em que, ok, vocês terão mais autonomia do que as outras colónias, vão continuar no Império Português, mas terão autonomia e serão uma autonomia própria. Portanto, já não farão parte da província. Quando isto estiver tudo resolvido, vocês deixam de fazer parte da província de Angola e passam a ser uma província própria com uma independência, um bocado no esquema do Congo-Brazzaville, mais ou menos o que lhes é prometido. E então a FLEC passa a ser o braço armado do Império Português em Cabinda. E vão lutar contra quem? Vão lutar contra o MPLA. Eles faz parte da propaganda deles dizer que são pela independência e são contra o colonialismo. Portanto, eles de vez em quando têm que atacar alguns portugueses, não é? E são feitos os ataques a umas patrulhas
que se for preciso as patrulhas, até por acaso, por coincidência, são só suspeitos de serem comunistas ou sindicalistas e coisas assim do género, ou é posto um ou dois desses malandros anti-Estado Novo a guardar um depósito de armas ou de combustível e dizem aos gajos da FLEC para lá irem. Mas são assim umas coisas muito esporádicas, não são o foco principal deles, e é um bocado mais para, como se costuma dizer, para inglês ver, não é? Para fingir que estão a lutar também contra a ocupação portuguesa de Cabinda. Isto não impede o MPLA, mas passa a dificultar-lhes a vida a partir desta altura. A população portuguesa, a princípio, aceita as tropas portuguesas como heróis, como libertadores, como salvadores do ataque e da brutalidade que a UPA imprime nos seus primeiros ataques. E dá-lhes tudo, não é? Dá-lhes comida, dá-lhes abrigo, aquilo que podem em termos de ajuda para reparar jipes e caminhões, peças, pneus, é dado pela população. E como tínhamos visto no episódio anterior, o Salazar, fica naquela de, então, se eles ajudam, eu escuso de gastar tanto dinheiro. Pode ser a população de lá que ajuda, e então há sempre falta de tudo. É uma coisa que mesmo os oficiais mais empedernidos do Estado Novo confirmam. Tipo, não só é o problema teres um tanque avariado que tem que vir a Portugal para arranjar, que é coisa de um mês só o transporte, mais reparação e transporte de volta. Portanto, isto quando corre tudo bem, quando corre mal é 2, 3, 4, 5 meses. Quando é um helicóptero ou um avião, as coisas são mais complicadas, portanto ainda demora mais tempo. E falta sempre tudo. Falta peças de substituição para reparar, falta às vezes comida, falta às vezes munições, falta pneus. É uma coisa que lembro-me de ver várias entrevistas com comandantes e generais portugueses dizer, falta pneus. Como é que a gente põe os jipes a andar e os caminhões não temos pneus para eles andarem? E é uma realidade. E a população branca em Angola começa a se sentir um bocado usada, não é? E depois começam a surgir problemas. Se a princípio é tudo dado, isto começa a ser uma possível fonte de rendimento e de negócio. Tendo em conta que boa parte dos comerciantes tem também o apoio da PIDE, que são eles a rede de informação da PIDE, porque chegam a zonas onde mais ninguém chega, digamos assim, porque têm contacto com as populações locais, porque lhes vendem pensos, água oxigenada, álcool, o que for, ou compram peles de animais, carne, leite, cereais. Portanto, há comércio e há contacto com as populações locais. E então começam também a aproveitar para fazer negócio, não é? E tentam vender coisas aos portugueses, café, os pneus, tudo e mais alguma coisa, não é? E os portugueses, os soldados começam-se a sentir por vezes enganados, e às vezes são mesmo, ou roubados, porque a semana passada, sei lá, um maço de tabaco era, vamos mandar aqui para o ar, isto é um número completamente tirado de lado nenhum, era 10 escudos e esta semana passou a 12, porquê, não é? E porquê? Porque o comerciante viu que conseguia continuar a vendê-los a 12 e maximizar o seu lucro. E começa a haver assim uma série de tensões, comerciantes e colonos a dizer que os soldados roubam-lhes coisas, às vezes os ameaçam, porque lá está, têm armas e tu não me vais cobrar 12 euros por um maço de tabaco, tu vais-me dar um maço de tabaco antes que eu te dê um tiro. Há este tipo de tensões que começam a surgir. Nas cidades começa a haver problemas porque com a tropa, isto é tão velho como quase as guerras, com os soldados vêm redes de prostituição e vêm as prostitutas. E na altura, em Angola, em Moçambique e na Guiné, portanto, a prostituição é exercida por mulheres negras. Também haverá a prostituição masculina, mas essencialmente, ou a esmagadora maioria, é a prostituição feminina por mulheres negras. E os soldados portugueses começam a levantar uma série de problemas com isto, porque querem prostitutas brancas. E então começam a ser transportadas prostitutas brancas da metrópole, como se dizia na altura, para as colónias com promessas de salário,
e coisas do género. Portanto, é o próprio governo que faz este transporte e este incentivo. Epá, e isto causa um azedume na população colona que epá, eles se calhar não estavam a contar, porque ninguém está à espera de ver as senhoras brancas a prostituir-se. E isto é um escândalo e levanta N problemas, para além do facto de haver mais vida noturna, porque crescem bares, crescem epá, não sei se é discotecas ou clubes, mas pronto, sítios para os soldados estarem a beber uns copos e ouvir música e a conviver com as prostitutas. Claro que não é só com prostitutas, claro que há N histórias e pá, de pessoas que se apaixonam e não sei o quê. Não estamos aqui a ser preconceituosos nesse aspecto, estamos só a falar daquilo que é o mais comum e daquilo que causa mais problemas. Epá, e isto pá, para quem já viveu em zonas com muita vida noturna sabe que isto é um problema, porque tu chegas a casa cansado do trabalho ou do que for, da tua atividade, e queres descansar e tens não sei quantos gajos bêbados no meio da rua aos gritos, e então com traumas de guerra, gritos e tiros e pancadaria, epá, vai acontecer, não é? E gente que zilenta no meio da rua, epá, e não tens sossego, e isto a população começa-se a revoltar um bocado. Aqui nesta altura é tipo começa a haver aqueles pruridos de irritação, mas que se vai agravando com o tempo, porque a população não quer não quer ter este tipo de problemas na sua vida do dia a dia. É isto. E é isto. E pronto, e com isto damos aqui por terminado. Estamos no ano de 63, ou Pedro, isto vai durar uns quantos episódios, não é? Yeah. Vamos já ver. Mas pronto, pessoal, eu acho que isto agora vai começar a avançar um bocadinho mais depressa. É, porque entre 64 e 67 não acontece muita coisa. Não há assim muita coisa. Estou a falar assim de memória sem ver aqui as notas, mas há desenvolvimentos, mas não há tanta coisa para falar. Sim, mas pronto, isto mais uns quantos episódios isto vai durar. Damos por terminar aqui o nosso episódio, não é, Pedro? Obrigado por nos aturarem. Um grande bem-aja. E aos nossos hobbies esquisitos. E vocês já sabem que do hobby esquisito do Pedro de ouvir entrevistas com criminosos de guerra surgiu a ideia de fazermos este podcast. Depois é outro. São outros 2 agradecimentos que devemos ter que fazer. Não é assim, não é assim, mas não pronto, é verdade. Será lá mais para a frente. Obrigado a toda a gente. Espero que continuem a gostar, espero que continuem a seguir. Sigam-nos, partilhem, deem a conhecer o programa e espero que gostem. É isso. Comentem. Se for um comentário mau serão apagados, mas comentem à mesma, ok? Vá. Exato, é isso. Um grande bem-aja para si e para os seus. Vá. Até à próxima. Tchau, malta.